Quero que vocês recebam aplaudindo ao Senhor Jesus na vida do pastor Kleber Malaquias. Meu amigo, homem de Deus, cria expectativa, porque hoje Deus vai falar grandes coisas na sua vida. Quem tá animado para estudar a Bíblia hoje aí? Quem tá animado? Glória a Deus. Hoje eu tô, assim, mais feliz do que normal, né, irmãos? Porque hoje, aprove ao Senhor eu estar aqui com a princesa mais linda de todos os reinos existentes da terra, minha esposa Rafaela Malaquias, e o nosso príncipe Benjamin, que está ali, que é o nosso futuro baterista. Vocês percebem? Olha lá, vai fazendo, olha lá. Falou em batera, ele já entra no mato. Vocês perceberam aqui, irmão, o negócio dele é, na verdade, no início ele gostava era de violão, guitarra, instrumento de corda. Mas assim, eu sempre gostei de bateria, eu falei, Deus, bateria é o coração da música, né? Como que eu queria que o Benjamin gostasse de bateria? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, cuidado com as suas orações, Deus ouve e responde. Irmão, tá difícil encontrar uma colher no lugar, um negócio, pente, tudo que dá para bater, irmão, está espalhado pela casa, para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia. Tá vendo aí, Leandro? Ô, irmãos, vocês me constrangem. Que livro não? Que livro vocês acham que eu vou ler, né, irmãos? Então lá, abre lá, em Gênesis 1. Gênesis 1. Oh, Deus, me ajuda. Irmão, sabe o que eu gosto? É que eu me sinto tão em casa. Amém. Bendito sejas tu, Deus, Rei de todo o universo, e nos santificaste pelos teus mandamentos e permitiste ouvir o som da tua voz, em nome de Jesus, o Messias. Amém. O texto bíblico de Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pastor. O Espírito de Deus estava desde o Gênesis, desde o momento da criação. Eu acho que eu vou trocar, eu vou pegar o... Porque como ele está mexendo muito, eu quero desfocar. Perdão, irmãos. A dinâmica muda, mas o princípio é o mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era ou estava, naquele momento, sem forma e vazia. Sabemos que entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, houve um intervalo. Esse intervalo é onde ocorre na história bíblica e na história da eternidade, né, a queda, a rebelião e queda de Lúcifer. Então, no versículo 2, a terra se torna sem forma e vazia. Mas nesse momento que a terra está sem forma e vazia, o Espírito de Deus está se movendo sobre o abismo. O Espírito de Deus está se movendo sobre o caos. Porque essa palavra estava sem forma e vazia, do hebraico tohu vevohu, também se traduz caos e escuridão. Então o Espírito de Deus estava se movendo sobre o caos. O ambiente de movimento do Espírito Santo de Deus era o caos, era a escuridão. O que significa, então, o que prova, nós estávamos conversando lá em cima, que existem pessoas que são usadas por Deus. Existem pessoas que têm os dons do Espírito Santo de Deus, mas a vida dela é um caos.
Então existem pessoas que estão no poder, no mover, está lá no manto, e o Espírito de Deus está usando, que se move, ainda que seja sobre o caos, mas logo depois essa pessoa, por falta, talvez, eu não quero aqui catalogar, mas talvez por falta dessa preciosidade da morte de Cristo por ela vive essa vida. Ou talvez, porque ela de fato teve a experiência com os dons, mas não experimentou o dono dos dons. Então, pode ter vários fatores. Mas o que é fato é, existem pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus, mas a vida dela é um verdadeiro caos. E hoje, eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do livro de Gênesis, e, na verdade, eu vou contar uma história bíblica. Começamos aqui em Gênesis, depois nós vamos terminar lá em Apocalipse. Meus irmãos, vocês são tristes. Gênesis, aqui, Deus então começa a recriar as coisas, os irmãos já conhecem. Aí lá no 1:26 Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós somos imagem, o Lucas falou aqui muito forte. Talvez a pessoa, o camarada lá que diz que agora quer ser cavalo, mano, que loucura. Irmãos, eu estava correndo atrás do Benja, mas eu estava ligado na pregação, irmãos. E aí, o cara quer ser cavalo. Quer dizer, não entendeu que ele é a imagem de Deus. Ele foi feito conforme a semelhança de Deus. E aí Deus, então, ao fazer o homem, Ele abençoa o homem. E o propósito da bênção de Deus no homem é para que ele venha multiplicar e frutificar. O que significa, então, que se você não tem frutificado, multiplicado no ministério que Deus te confiou, a graça na tua vida tem sido vã. O apóstolo Paulo disse, olha, diferente de muitos, a graça de Cristo na minha vida não é vã. Aliás, eu trabalhei muito mais do que eles, falando dos outros apóstolos. Aí ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então nós temos experimentado todas essas coisas. Então a história do homem continua. Deus então olha para o homem e diz, não é bom que o homem fique só, vou fazer uma ajudadora idônea. Faz Eva é edificada dentro do jardim. Então a história do homem começa ali no matrimônio. Lembrando que a história do homem começa no matrimônio. O ministério do homem começa no matrimônio, a história do homem vai terminar no matrimônio. Eu já disse isso aqui. E aí, Adão e Eva tem Caim e Abel. Eu creio que se eu for contar desse jeito, até chegar Apocalipse, até amanhã de manhã, eu vou furar o horário de quem vai pregar amanhã de manhã. E, Caim e Abel, e aí tem todos os filhos, enfim. Chega em Abraão, Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. E interessante que lá em Foz do Iguaçu, lá na nossa comunidade, Deus em novembro, dezembro, Deus deu um comando, saia daí, do prédio, do salão onde nós estamos, para procurar um outro lugar. E nós ficamos pensando, para onde nós vamos? E aí saímos a procurar um novo local. Só que aquele negócio, né, irmãos, devido ao ministério que Deus me confiou, eu falei, Deus, eu entendi da parte do Senhor, eu preciso de um embasamento bíblico. E aí eu fui ler a história de Abraão. Agora, Deus poderia ou não poderia, se Ele quisesse, formar a nação onde Abraão estava, sim ou não? Lá em Ur, ou lá em Harã. Deus poderia. Mas Deus quis que ele saísse do lugar onde ele estava, para poder edificar e nascer uma nação, num outro lugar onde Deus ia mostrar. Agora imagina Abraão, imagina você, Samuca, você chega na fábrica e fala assim, ó, arruma as malas que nós vamos embora. Para onde vai? Deus falou que para a gente sair daqui. Mas para onde a gente vai? Eu também não sei, Deus que vai mostrar. What? Quer dizer, Sara, cabeça de Sara fala, cara, o que esse cara bebeu hoje? O que esse Abraão tomou hoje? E eles saíram. Lembrando do princípio, irmãos, que toda mudança gera um desconforto. Entretanto, todo desconforto nos tira da zona de conforto.
Se do ano 2018 para esse ano, 2019, se você sente que Deus está chacoalhando as águas da sua vida para muitas mudanças, é porque Deus cansou dessa sua zona de conforto. Talvez você se acostumou tanto com ela e não está experimentando coisas novas, porque você não tem se deixado, assim, ser desafiado, que é o que não te desafia, não te transforma. E aí a história do homem vai continuando. A nação é gerada. Aí José dá a bênção nos filhos e ele morre. Aí começa o livro de Êxodo. Êxodo, eu vou chegar em Apocalipse. Aí chega... Estou brincando. E começa, Deus estabelece para a nação. Porque Deus disse que essa nação seria farol para as nações. Seria o norte para as outras nações, para que as outras nações pudessem conhecer o Deus que criou os céus e a terra. Eu aprendi algo muito forte. Lucas diz que a salvação, ela não começa, o plano de salvação não começa na morte de Jesus. Ela se dá início no princípio que criou Deus, os céus e a terra. O plano de salvação dá início a conhecer um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus. Irmãos, eu ainda vou aprender a ser evangelista. Vou aprender a evangelizar igual esses caras, vocês vão ver. E aí, eu falei, meu Deus, muito forte. Deus então foi estabelecendo um princípio sobre a nação de Israel. E nós sabemos então lá em Êxodo 32 que a nação se perde porque edificou o bezerro de ouro. Dentre tantas coisas. E assim vai. Nasce Jesus. Jesus cresce. Prega o evangelho do reino. E aí forma discípulos. Dá o comissionamento para os discípulos. Ele morre. E é assunto ao céu. Nesse momento que ele é assunto ao céu, existe um personagem bíblico chamado João, que tem esta visão de quando Jesus chega no céu. Para resumir, né, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante, já abre lá em Apocalipse. Eu já quero ir para o final da pregação. Vamos para o final da pregação, irmãos. Irmão, eu estou convertendo. Jesus trabalha. Apocalipse. Tá, a primeira coisa, quando nós vamos ler Apocalipse, todo mundo diz, Apocalipse é difícil, né? Eu lembro quando eu me converti, alguns diziam assim que não podia ler o livro de Apocalipse, porque ficava doido. Não lia muito Apocalipse, que é um livro tenebroso. Eu li, os irmãos. Não leio o livro de Apocalipse, que é um livro muito tenebroso. Aí a gente ficava com medo de ler Apocalipse. Mas olha que interessante, Apocalipse tem por tradução revelação. Quer dizer, Deus está querendo nos revelar a nossa história, a nossa trajetória. Ele não vai querer complicar. Agora, a primeira coisa que você tem que entender quando lê Apocalipse, que ele é um livro, além de histórico, também é um livro profético espiritual. Ou seja, tridimensional, como toda a doutrina bíblica, é tridimensional. Pai, Filho e Espírito, corpo, alma e espírito. As faculdades da alma, mente, vontade e emoção. As faculdades do espírito, consciência, intuição, comunhão. As faculdades do corpo, locomoção, sensação, instinto, tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Céu, primeiro, segundo, terceiro céu. Tempo, passado, presente, futuro. Eternidade, era, é e há de ser. A doutrina bíblica, ela é tridimensional. O livro de Apocalipse também o é. E você vai lendo o primeiro capítulo. O apóstolo João está na ilha de Patmos, preso por amor ao evangelho. Sabe que quando você sofre também por amor ao evangelho, você tem as suas maiores revelações. Eu estava dizendo lá em cima, a sensação que eu tenho é que eu aceitei Jesus de novo. Quando eu apanhei em Israel. Quando eles me espancaram, quando eu fui expulso da sinagoga, quando cuspiram em mim, eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Esse é o Jesus que morreu por mim. Essas são as marcas dele que eu preciso carregar em mim. E João teve a revelação de Apocalipse quando estava preso por amor a ele.
Às vezes nós queremos ter tantas revelações. Tem uma revelação. Deus me revela o manto, me revela, sabe, o sapato de Abraão, a cor da asa do querubim. Eu quero ver anjo, eu quero ver demônio, eu quero ver. Irmão, aprenda a ver o que está escrito. Me mostra, abre os meus olhos. Irmão, tem gente que vai no monte, vai na mata, vai nas vigílias, porque quer ver um trem, quer ver. Aí alguém está lá no manto, eu estou vendo um anjo, cadê? Ai meu Deus, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu quero ver também. Quer dizer, talvez, não precisamos de uma nova revelação, mas precisamos da revelação daquilo que Cristo já fez. Recentemente eu falei numa igreja, vem aqui à frente, todos que têm um tipo de enfermidade, quem está enfermo e tal, mais da metade da igreja veio. Eu falei, meu Deus, mais da metade da igreja está doente. E que interessante, né? Não precisamos de um cara, Deus está me falando, teu RG é tal, teu nome é tal, Deus está te curando hoje. Mas precisamos ter a revelação de que Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu e você nós fomos passado. Já aconteceu. Ela aconteceu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado na fundação do mundo. Ela acontece quando Isaías tem essa visão profética. Depois ela acontece de novo na cruz do Calvário, tridimensional. Ele foi transpassado, ele foi moído e ele foi pisado. Creia, irmãos, talvez você não precise de uma nova revelação. Talvez você não precise nessa conferência que alguém venha e te traga, sabe, a revelação bíblica que vai revolucionar. Não. Eu creio que o meu papel hoje aqui é só te relembrar daquilo que Jesus já fez por você. Quem está aí, diga amém. E João está vendo. Ele está preso. E no capítulo 1 ele tem a visão de Cristo. E no capítulo 2, o anjo começa a falar com ele sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas, há quem diga, as 7 igrejas são históricas, são 7 tempos que a igreja viveu desde o primeiro século. Sim, porque é histórico, Apocalipse. Mas também, as 7 igrejas falam de 7 características da igreja, do contexto espiritual que nós vivemos hoje. Então, se você crê que é histórico, está certo. Mas se você crê que é espiritual, também está certo. Não vamos brigar por causa disso. E João, então, está vendo, capítulo 2, capítulo 3, o anjo está falando das 7 igrejas, dos 7 anjos da igreja local, está falando do contexto da igreja, e ele vai escrevendo, ele vai tendo essa visão. No capítulo 4, aí ele vai dizer, uma porta foi aberta para mim no céu, então ele é arrebatado em espírito. Primeira visão, depois ele é arrebatado. Porque Deus trabalha com níveis de revelação. Deus trabalha com níveis de revelação. Eu sei que muitos aqui querem ter revelação de Deus, revelação bíblica, revelação no contexto, na vida de oração, mas entenda, Deus não vai te revelar aquilo que você não está preparado. Porque primeiro, Deus não é louco, Deus é pai. Eu como pai, eu não vou dar uma missão para o meu filho, eu não vou designá-lo a algo que ele não está preparado. Que aí? Está preparado? Está preparado para curtir a vida aí. O pai está pregando, não está nem aí com a pregação do pai. Mas como é que eu vou? Porque Deus é pai. Então ele não vai te revelar algo que você não vai suportar. Então primeiro ele tem a visão, depois ele é arrebatado. Só que no capítulo 4, irmãos, ele começa a ter uma visão do céu. Ele começa então a ver os 24 anciãos. Ele começa a ver os querubins, que são as pernas do trono de Deus. O querubim, Samuel, com o osso de águia, o outro de leão, o outro de novilho e o outro de homem. 4 faces. E ele está tendo essa visão.
Ele está vendo um querubim que a Bíblia diz, está dizendo no capítulo 4, que tem olhos por todo lado. Aí alguém vai, eu queria tanto ver um anjo. Imagina a visão de João, vendo um querubim que tem olho para tudo quanto é lado. Você amarra, porque você não está preparado. Você vai estar amarrado, você vai achar que é demônio. Imagina um ser com 6 asas, com osso de águia, de novilho, de leão, de homem. Irmão, se não tivesse escrito na Bíblia, você ia falar que é diabo, sabe por quê? Existem momentos que Deus vai te dar uma visão que é dele, mas não vai te agradar, porque você não está acostumado com a visão profética. Existem visões que Deus vai te dar, que porque você não está habituado com isso, você vai achar que não é Deus. Mas João está vendo. Capítulo 5. Ele então começa a ver um livro. Porque ele vê o trono da majestade, o trono do eterno. O arco celeste por detrás. Vozes e trovões. E aquela loucura no céu, aquela coisa. Bem assim, bem Nárnia. E João está vendo tudo isso. Mas capítulo 5. Ele olha do lado do trono. Sobre o trono tem um livro. O livro está selado com 7 selos. E aí ele vai dizer: não há ninguém que seja digno de abrir o selo. Detalhe, nem olhar para ele. Não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que poderia olhar para o livro. Então João começa a chorar. E João chora. João chora. E o texto bíblico diz no capítulo 5 que ele chora porque não havia ninguém que fora digno de abrir o livro. Mas o texto vai dizer que um ancião toca no ombro dele e diz: não chores. Que está no céu, ele está vendo, o trono está vazio, só tem um livro em cima, o eterno está do lado. Aí o ancião fala assim: não chores, porque eis que vem aí aquele que é digno de olhar para o livro e de abrir os selos. João está vendo. Irmãos, vocês conseguem mais? Irmão, só que tem mente fértil aqui, né? Não é possível. João está lá. Aí ele vê. Ele diz: eu vejo. É o leão da tribo de Judá. É ele. É digno. É ele, o leão. Mas logo em seguida, se você acompanhar o texto, ele vai falar assim: mas agora ele parece um cordeiro que foi morto e venceu. Uma hora é leão, outra hora é cordeiro. Sabe que Deus talvez tivesse 2 problemas: o problema da rebelião de Lúcifer e o problema da rebelião do homem. E para resolver esses 2 problemas, ele resolveu com essas 2 faces de Cristo, como cordeiro e como leão. Resolveu o problema da queda de Lúcifer. Ele resolve como leão. Porque Satanás sempre tenta imitar Deus. A universidade de Satanás foi o céu. Por isso o texto bíblico diz de Pedro: ele brama como um leão, mas somente Cristo é o leão. Ele brama como leão, ao derredor, buscando a quem tragar. Está querendo imitar, mas João está vendo, hein? Não é como um leão, eu estou vendo, é o leão. Vence o problema de Lúcifer. Mas agora eu vejo como cordeiro. Por que cordeiro? João o Batista já estava vendo isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vence o problema do homem e do pecado como cordeiro e não como leão. Então João, o apóstolo, vai ver como cordeiro, como leão, e está dizendo: eu vejo. Ele está subindo. Então ele se assenta no trono. Ele toma o livro. E os 4 animais, os 24 anciãos, se prostram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos,
porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos aonde? Reinaremos aonde? Cristo venceu também para nos dar um reino na terra. Na terra. Existe um reino proposto por Cristo na terra. E Ele vence, e Ele espera que eu e você vençamos também, para que com Ele possamos reinar na terra. E nesse momento que ele está subindo, João está vendo uma visão que Daniel viu em capítulo 9 e que Davi viu em Salmo 24. Quem se lembra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Jesus está entrando sobre os portais. Daniel também está vendo. Eu vejo um trono, eu vejo um que está sentado sobre ele. Brilha como latão reluzente. Então está todo mundo vendo em tempos diferentes, porque Deus não está limitado a tempo e espaço. Um que viveu 500 anos antes teve a visão, o outro que 100 anos depois vai ver, o outro está todo mundo vendo. Olha que forte. Então Jesus, ele se assenta nesse trono. Eu estou te contando uma história. Ele toma o livro. Então começa o capítulo 6. Abre aí. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos. Olhei. E ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem ver. E olhei. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Jesus se assenta, pega o livro e abre. Irmão, é simultâneo. Quando ele se assenta no trono, ele já abre o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, sai de diante dele um cavalo branco. E sobre o cavalo branco um cavaleiro com um arco na mão, sem a flecha, só o arco. Tinha uma coroa na cabeça. E ele saiu vitorioso para vencer. Não para por aí, porque Jesus vai e abre o segundo selo. Presta atenção. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. E saiu um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Tirada a paz da guerra, que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros. O que é isso? Guerra. Este cavalo vermelho é o cavalo da guerra. Então Cristo se assenta, abre o primeiro selo, sai o branco, depois ele abre o segundo, sai o vermelho, e o vermelho é o cavaleiro, o cavalo da guerra, para espalhar guerra sobre a terra. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto, a fome. A fome sendo espalhada na humanidade. Existe fome no mundo? Então esse cavalo está tendo ação. Esse espírito está tendo ação na terra. Tem guerra no mundo? Mas esse cavaleiro está tendo ação sobre a terra. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Olha que loucura, irmão. O inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Está acontecendo isso na terra, sim ou não? Então esse cavalo amarelo está tendo uma ação na terra. Pastor, e o cavalo branco e o seu cavaleiro? O que tipifica?
Eu sei que alguns aqui podem crer que é o anticristo. Existe uma outra linha teológica que também vai dizer que é o próprio Cristo, o cavalo branco, o cavaleiro branco. Mas, na verdade, no que diz respeito ao cavaleiro branco, como tem várias linhas teológicas, eu vou dizer como que eu creio, que não é nem o anticristo nem Cristo, mas é o evangelho, a pregação do evangelho. Pastor, por que o senhor não crê que é Cristo nem o anticristo? Porque os cavaleiros, lembrando um princípio da hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Quem está aí, diga amém. A Bíblia explica a Bíblia, é um princípio básico da hermenêutica. Se a Bíblia explica a Bíblia, eu não posso usar um texto fora de contexto. Caso contrário, isso vai se tornar pretexto. Se os três, o vermelho, o preto e o amarelo, falam de coisas e situações, porque o primeiro vai contradizer seu diferentão dos outros três. Então não pode estar falando de pessoas. Então não pode ser a pessoa de Cristo, tampouco a pessoa do anticristo. Como ele saiu para vencer, vitorioso, ele já saiu vitorioso. Para vencer, imagina, em Cristo nós somos mais do que... Ainda que você creia, ainda que você viva, ainda que você esteja passando por um momento de derrota, ou que você creia mesmo que a sua vida é uma derrota, mas Cristo diz que você é mais do que vencedor nele. E só uma coisa que Deus vai liberar na terra, já vitorioso para vencer, que é a pregação. Porque ainda que esteja acontecendo todas essas coisas no mundo, a pregação também está acontecendo. Em Salmos diz que nós somos como flechas na mão do arqueiro, que é lançada. Por que o cavaleiro está sem a flecha, só com o arco? Porque eu ou você já fomos atirados, já fomos lançados. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? E aí vem o quinto selo. Ai, meu Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O quinto selo, irmãos, não foi aberto ainda. Nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo. Nós estamos vivendo entre o quarto e o quinto. O quinto não foi aberto, nem o sexto, nem o sétimo. Porque o sétimo selo dá abertura ao primeiro toque da primeira trombeta. E nesse momento, entre o quarto e o quinto, vai acontecer, irmãos, o rapto, o arrebatamento dos vencedores. Houve uma pausa aí. Quem está aí, diga amém. Aí no capítulo 7, vai falar, vamos continuar. No capítulo 7, vai falar dos 144 mil selados, vai falar dos santos mártires. Depois do capítulo 8 vai falar da abertura do sétimo selo, e que vai falar do toque das primeiras 4 trombetas. Então agora nós já estamos falando, já não desta era da graça, já estamos falando do momento da grande tribulação. A grande tribulação. Irmãos, detalhe, não serão todos. Eu sei que seria legal dizer assim, nós todos vamos subir, mas é uma mentira. Porque eu sei que não todos, não serão todos. Não serão todos. Abre em Lucas. Vamos fazer uma pausa aqui. Lucas. Deixa eu ver se eu... Veio o texto aqui agora na mente. Ver se eu vou achar ele. Se eu não achar, eu vou citar. Porque sabe como é que é, irmãos? Eu não sou bom de referência bíblica, não. Eu sei que está em Lucas, ou não, né?
Irmãos, não sei onde está. Está aí, está na Bíblia. Oh, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Gente, como é que eu não estou achando esse texto? Mas presta atenção. Jesus, um escriba, vai falar com Jesus, vai falar assim: bom mestre, como hei de herdar a salvação? É esse o texto. Se vocês acharem, pode gritar aí. Aí Jesus vai falar assim: não me chames bom mestre, porque só há um que é bom, que é o Pai que está nos céus. Aí Jesus vai falar assim, ó. Ele era rico, ele é rico. Aí vai, Lucas 18. Aí vai falar assim, ó. Jesus vai falar assim: não viu o que está escrito? Pronto, é isso aí mesmo, Lucas 18, 18. Aí, olha o versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Como quem diz assim: se isso aí então estou garantido. Eu faço isso desde criança. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus está falando de entrar no reino. Entende, irmãos? Existe um reino proposto por Cristo. Não serão todos que vão entrar neste reino. E ele está dizendo do reino milenar. Ele vai dizer: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar num camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem é que pode se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quando Jesus faz aquela proposta para o jovem rico, ele fala assim: isso aí eu faço desde criança, está tranquilo. É isso aí, não adulterará, não roubar, não... estou aí. Então, vou entrar. E Jesus olha para ele e fala assim: ainda te falta uma coisa. Porque para aquele jovem rico, aquilo que ele tinha como suficiente, para Deus ainda não era suficiente. Irmãos, existe um momento que a gente vai estar diante de Deus, que o suficiente não será o suficiente. Deixa eu te falar. Quando você chegar na fase da tua vida e ministério, que você bater no peito e falar assim: rapaz, estou garantido, porque olha que eu fiz isso, eu fiz aquilo, orei para fulano, eu fiz não sei o quê, preguei, e pá, e tem um cargo tal, e pá, e pá, e pá, pá. Deixa eu te falar. Jesus pode olhar para você e falar assim: ainda te falta uma coisa. E esse é o momento que quando o suficiente não é o suficiente. Então não serão todos que vão entrar. E as trombetas, então, estamos falando da grande tribulação, começam a ser tocadas. E coisas vão acontecer na terra. Volta para Apocalipse. Te contando uma história, irmão. Mas nós vamos fazer o desfecho. Deixa eu falar. Lembra de Mateus 7, 21? Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Então entenda, existe um reino que é proposto, que pessoas precisam entrar neste reino. Pessoas precisam entrar neste reino milenar, que Cristo estará em Jerusalém, reinando durante 1000 anos. Não serão todos que vão reinar. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, não fizemos isso, profetizamos, operamos maravilha. Ele falou assim:
Aparte de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. Você acha que Jesus não conhecia eles? O conhecer no grego eu não tenho intimidade com você. Porque no arrebatamento, segundo Mateus 24, é assim, ó, 2 estarão no campo, um será levado, outro vai ficar. 2 estarão no moinho, uma vai ser levada, outra vai ficar. Porque não tem a ver com fazer, mas o coração com o que se faz. Está todo mundo na conferência. Alguns serão levados, outros vão ficar. Tem muita gente cantando, mas uns vão subir, outros vão ficar. Tem muita gente pregando, uns vão subir, outros vão ficar. Tem muita gente dançando, uns vão subir, outros vão ficar. Porque não tem a ver com o que está fazendo, mas com que coração está se fazendo. Por isso não serão todos que poderão entrar. E os que ficarem vão ter que enfrentar essas 7 trombetas. Vamos ler? Olha o capítulo 8. E olha o versículo 12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. O anjo, pastor, o anjo está falando, ai, 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 de quem ficou na terra, por causa das 3 trombetas que ainda vão ser tocadas. Quem é que vai ficar? Quem quer ficar para ver isso aqui? Agora ninguém, né? Agora ninguém quer ficar, né? Mas na hora de confessar o pecado oculto, ninguém quer. Davi disse no Salmo 32, quando eu calei e não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Quem quer ficar para ver essas coisas? Eu só estou contando uma história, irmãos. Eu vou começar a pregar na hora que eu chegar no capítulo 12. Então o anjo está falando, ai, eu sei. Luca, vamos lá. Imagina um anjo que é dotado de sei lá o quê. Um anjo que viu tudo, já viu de tudo no mundo. Quer dizer, eu falei esses dias, né? A gente pode falar assim, achar que já viu de tudo na vida, mas chega uma hora que você não viu nada. Mas o anjo já viu desde, né? E ele olhar e falar assim, ó, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa dos 3 anjos que vão tocar. Bom, o anjo sabe. Olha o 5º anjo. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Existe então um abismo, existe um poço no mundo espiritual. Não vamos aqui querer tentar descobrir onde é. Existe um poço no mundo espiritual. E nesse poço, ele está lacrado, está fechado. Tem um abismo. Aí diz que foi dado a chave. Olha só. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Saiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como poder que quem tem os escorpiões na terra.
E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, terão na terra pessoas que não vão ter o selo de Deus. E sobre esses espíritos do grande abismo vão atormentar. E foi-lhes, versículo 5, permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Eu falei, meu Deus, descobri o versículo do The Walking Dead. Irmãos, Bird Box está aqui. É que no filme, Bird Box, a galera conseguia morrer. Eles queriam morrer e conseguiam. Mas durante 5 meses aqui, eles vão tentar morrer, mas não vai conseguir. Irmão, aí você fala, eu sei que parece uma coisa muito assim, Steven Spielberg, mas imagina, pessoa tentando tirar a vida, durante 5 meses, não vai conseguir. Imagina pessoas agonizando, irmão, tem gente que vai estar na rua andando, e vai ter, irmão, gente se rastejando, sem metade do corpo, sem uma cabeça, sem sei lá o quê, está tentando morrer e não está conseguindo. O texto está dizendo, eles vão desejar a morte, e a morte vai fugir deles. Quem é que quer ficar para ver essas coisas? Sai fora, né? Então não seja, sabe aquele crente que só vive no fogo, de congresso em congresso, de conferência em conferência. E de novo, irmãos, eu vou ter que usar a mensagem, o gancho do Luca. Quando ele orou, ele disse assim, ele explicou muito sobre o apóstolo Paulo, como uma corrida, como ele disse, vocês já fizeram alguma atividade física, Aí eu me lembrei, falei, meu Deus, eu me lembrei o ano passado, quando eu acordei revoltado, aquela revolta, eu vou fazer crossfit, mano, quem me segura? E eu, sabe assim, ninguém me segura, eu vou fazer crossfit. E aí, irmãos, nem falei nada com a esposa. Quem sabe, quando você fala com a esposa, amor, vou fazer academia, vou fazer atividade física. Desde quando a gente casou, você está falando isso. Mulheres. Nem é assim, né? E eu falei assim, eu nem vou falar com ela, porque se eu falar, ela vai me tesourar, eu nem vou querer ir mais. Botei o tênis e fui, irmão. Sabe quando você vai com sangue nos olhos, irmão? Você chega assim, irmão, eu não sei quantos vocês fazem ou já fizeram. Você chega naquele box, a galera tá suando, irmão, tá lá levando, aí você chega, você entra no espírito, assim, eu quero fazer minha matrícula. O que eu falo? Com quem que eu falo? E o camarada todo ali, não, eu vou fazer, então. Aí, quando você viu os camaradas assim, aí eu falei, meu Deus do céu. Eu todo sedentário, eu já logo falei pro cara, escuta, eu sou pastor. E eu sou sedentário. O meu treino é diferente deles, né? Eu falei, não, você vai começar assim, tá. Mentiroso. Porque você chega lá, irmão, você tem um ódio do dia, você tem que fazer aquele. E vamos lá, né? Aí no outro dia eu já cheguei, irmão, eu cheguei em casa, claro, todo feliz, né? Fiz minha inscrição, vou fazer crossfit, quero ver. Irmão, cheguei, ainda estou pegando o gancho da pregação do Luca. Irmão, sabe assim, quando você chega, falsa ilusão.
Cordinha, 5 minutos de corda. Vou pular corda. Eu vim aqui para pular corda. 5 minutos. Quem já fez, sabe do que eu estou falando. Como é que é? E vai. E aquele reloginho. Bom, não sai dos 5 minutos aquele trem. Aquilo é um engano. Te hipnotiza. Falei, meu Deus. A batata está queimando. Quando está nos 4 minutos, como é que está a corda? Irmão. E aí, tinha uma série de uns 8, 9 exercícios. Eu parei no segundo, irmão. Irmão, eu não estou exagerando, diante do Eterno. Chegou uma hora, eu falei pro cara assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, estou passando mal. E eu, o pastor, alguém ore por mim. É como ele disse, não queira sair dessa conferência, agora eu vou jejuar 40 dias, eu vou orar não sei o quê. É justamente isso, sai daqui, irmão, e fala, vou ler Bíblia. Olha que maravilha, vou ler Bíblia. Quem está aí, diga amém. Mas ninguém quer ficar, mas também ninguém quer ser constante. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Eu estava falando sobre os evangelismos no ônibus. Irmão, você acha que eu não queria pegar um busão, entrar assim no ônibus, e falar de Jesus? Como que eu queria? Irmão, mas eu preciso me preparar, sabe? No dia que eu sair daqui, estou passando tempo com um evangelista, vou chegar assim, vou evangelizar, vou me falar de Jesus. Tudo começou em Gênesis. Sabe? Mas não tem... O oi vai rodar, vai acabar o turno dele. Ele vai estar chegando na garagem e falar, filho, acabou. Como assim, motora? Eu estou em Êxodo. Aí vai falar, no meu turno? No meu turno. Oh, Jesus. Me ajuda a pregar. Olha só. Vocês estão vendo? Nós estamos falando de uma era zumbi que vai estar acontecendo na Terra. E toca outra trombeta, toca outra trombeta, toca outra trombeta. E aí você vai ver no capítulo 10, mais trombetas, que é o livrinho que João come. Na boca é doce, no estômago é amargo. Depois no capítulo 11 você vai ver as 2 testemunhas, Elias e Moisés. Já vou te dar a cola. Não queira ficar batendo cabeça. É Elias e Moisés, as 2 testemunhas. E aí, capítulo 12. E aqui começa a minha pregação. Abra no capítulo 12, versículo 1. O capítulo 12 vai resumir a nossa história. O capítulo 12 é um parêntese na carta do Apocalipse. E ele começa dizendo: e viu-se um grande sinal no céu. Lembrando, é um sinal. É um? Então você não pode ver isso como uma maneira literal, que é um sinal. Olha só. Os sinais se comunicam, sim ou não? Você está no semáforo, você para dentro do semáforo, o vermelho é um sinal, o sinal é vermelho. Mas qual que é a mensagem que ele transmite? O verde. Então, João está vendo um sinal. Então, todo sinal tem uma mensagem que se comunica no sinal. Quem está aí, diga amém. Então ele viu um grande sinal no céu. Qual que era o sinal?
uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então vamos lá, esse sinal, uma mulher foi vista. Quem é a mulher? Então detalhe, você não pode olhar a mulher como maneira literal, porque é um sinal. Alguns vão dizer que é Maria, mas não pode ser Maria porque é um sinal. Quem está aí, diga amém. Então, dentre as características dessa mulher, depois se você ler todo o capítulo 12, você vai ver que essa mulher, ela é o símbolo de toda a completude, dos homens e mulheres de Deus. Essa mulher fala da totalidade do povo de Deus. E essa mulher está vestida do sol. Quem é o símbolo do sol na Bíblia? O sol da justiça. Ela está vestida de Cristo. E ela tem a lua. A lua não tem brilho próprio, luz própria. Ela reflete a luz de Cristo. A lua reflete a luz do sol. Se o sol é Cristo e ela está vestida de Cristo, mas a sua base é a lua, então fala do quê? Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Entenda, Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, as bases do povo de Deus é o Antigo Testamento. Mas ela está vestida de Cristo, do sol. E aí, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Os patriarcas e os apóstolos. 2, estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças. Na verdade, se você for estudar o Apocalipse, a questão da historicidade, essas 7 cabeças falam de 7 reinos que tem na história. Os 10 chifres são as 10 potências que vão estabelecer a plataforma para o anticristo. Quem está aí, diga amém. E quem é esse dragão vermelho? Não, o dragão vermelho é? É o diabo, irmão. É o Satanás. Mas vamos lá. 4, e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Aí, lembra? Rebelião de Lúcifer? Ele leva a terça parte das estrelas do céu. E estrelas, nós estamos vendo aqui, que se refere aos anjos. Por isso que quando o Salmo diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, chama cada estrela pelo nome, não está falando das estrelas dos astros, está falando que Deus chama cada anjo pelo nome. Porque os anjos também na Bíblia são tidos como estrelas. Porque cada anjo tem um nome. Assim como nós temos um nome. Uma identidade. E ele arrasta por si terça parte das estrelas do céu. E lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem. Que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Deixa eu te falar, esse filho são os vencedores. Essa mulher, a igreja e Israel se completam nessa mulher. Mas essa mulher ela vai dar luz a um filho, que vai reger as nações com vara de ferro. Como que nós sabemos que esse filho varão aponta para aqueles que irão vencer? Porque no próprio Apocalipse, no capítulo 2, abra lá, capítulo 2, 26. Vamos ler aqui. E ao que vencer, porque nem todos irão vencer, alguns irão vencer, mas aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu pai. Então esse filho varão que vai reger com vara de ferro, aponta para esses vencedores, aqueles que irão vencer.
E aí é ser arrebatado para o trono. Quem está aí? Arrebatado para o trono. Porque Jesus também, em uma das igrejas, ele vai dizer: e ao que vencer, vai se assentar no meu trono, assim como me assentei no trono de meu Pai. Então, fala daquele que vencer. 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. Então, o texto de Apocalipse 12 está falando que haverá um arrebatamento antes dessa tribulação, antes do primeiro 3 anos e meio. Deixa eu te dizer, eu sei que há pessoas que creem que nós já estamos na grande tribulação, mas de acordo com as escrituras, nós ainda não estamos. Essa mulher ainda vai dar à luz. Quando ela der à luz, esses vencedores serão arrebatados. E aí, no arrebatamento, dará início a tribulação e a grande tribulação. Mas detalhe, é só o que vencer que será levado. Quem está aí, diga amém. E a mulher, ela foge para o deserto, onde há um lugar preparado por Deus. E ali ela é alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. E houve batalha no céu. De novo, vai ter uma outra batalha. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que interessante. De novo, está tendo uma batalha no céu, porque primeiro, ele foi lançado na terra a primeira vez, aí ele para diante da mulher, aí de novo, tem uma batalha com Miguel, ele é lançado de novo na terra. Porque sabe como é que é, né, irmão? Essa treta do diabo com Miguel é antiga. Porque tem a primeira batalha, aí Satanás perde. Aí, depois do rapto, vai ter outra batalha. Só que, antes dessa batalha, teve uma outra que Apocalipse não está contando. Porque lembra quando Moisés morre e é enterrado no monte? E o próprio Deus enterra Moisés. E a Bíblia diz que ninguém achou o corpo de Moisés. Mas lá em Judas, ele vai falar que o diabo foi lá procurar o corpo de Moisés. E Satanás, buscando o corpo de Moisés, quem que ele vê? Tcharam! Miguel. Irmãos, eu imagino Satanás ficando endemoniado nessa hora. De novo. Mano, dá um ar, né? Sai pra lá. De novo você. Aí Miguel, não ousando, diz o texto, não ousando proferir palavra de maldição, disse: o meu Senhor te repreenda. Pensa, irmão, o diabo entrando nele mesmo. Nessa hora acontece essa doideira. Aí, de novo, mais uma batalha. Aí Miguel vence. Aí ele é atirado na terra. Mas interessante que no versículo 9, ele é chamado de diabo, a antiga serpente. Lembra que eu falei aqui, acho que da última ou penúltima vez? Antiga serpente, é a serpente lá de Gênesis. E Deus disse para a serpente: do pó da terra você vai se alimentar. E sabemos que cobra não come terra, mas que o homem foi feito do pó da terra. Então Deus estava dizendo para a serpente: você vai se alimentar das obras da carne da humanidade. E ela começa só com uma serpente, em Gênesis, mas em Apocalipse termina como o dragão. O que explica que tem gente que está alimentando o grande dragão. Então deixa eu te falar, se você tem operado nas obras da carne, você não está ajudando em nada a dieta da serpente.
Você está alimentando. Quem está aí? Você vai querer ficar alimentando esse grande dragão? Hã? Vamos lá. Ele é tirado na terra. 10. Eu já estou terminando, irmãos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. No versículo 11, a Bíblia está falando de 3 características daqueles que vão vencer. 3 aspectos daqueles que vencem o grande dragão. Primeiro, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu te falar. Se você não crê no poder do sangue, você está no lugar errado. Ou você está professando a fé errada. Por não crer no poder do sangue remidor, muita gente, ao cometer um pecado, e quando ele julga que esse pecado é irreversível, ele se afunda mais ainda. Por quê? Porque não crê no poder do sangue remidor. Se esquecendo do texto que diz que o sangue do Cordeiro não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então deixa eu te falar, meu irmão, se você hoje está vivendo na fita malandra, eu vou te dizer, ainda dá tempo. O sangue de Jesus ainda está disponível. O sangue de Jesus está disponível a todo aquele que reconhece: eu sou pecador e preciso ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas deixa eu te falar, você já foi lavado. Você já foi lavado. Mas aí aquele cascão que você já lavou, sabe, com bucha de lavar. Eu não sei aqui em Curitiba, mas, irmão, eu sou sertanezino. Eu sou aquele que nasceu na terra da cana-de-açúcar, na capital mundial da cana-de-açúcar, cidade Sertãozinho, São Paulo. Eu sei que não parece, mas eu sou paulista. Mas sou filho de mineiro. E lá, a gente brincava na rua de bets, e pique-esconde, brincava. Chegava em casa, aquela bucha vegetal não dava conta de lavar o couro do pé. Então o que a gente pegava? Bucha de lavar roupa, que é escovão, e... Agora imagina, irmão, se eu já estou limpo, lavado, estou limpo, aí eu vou dormir, vou descansar em paz, Aí vem alguém e fala assim: ô Malaquias, esse pé seu aí? Eu falo: não, está limpo. Ah, mas aquela sujeira lá, hein? Mas você lembra que você ficou correndo de bets, descalço? Você lembra? Aí você fica: mas eu lavei. E é isso que o diabo faz. Quer te acusar de coisas que você já foi lavado. O diabo, por que ele é chamado de o acusador? Porque ele sempre vai querer jogar a sujeira que já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Detalhe, a sujeira não está aí escondida, porque o sangue tira, ele não cobre, como no Antigo Testamento. Por isso que todo ano o sacerdote tinha que ir lá jogar o sangue, todo ano jogava o sangue, porque o sangue cobria. Mas o apóstolo Paulo em Hebreus vai dizer: o sangue de touros e bodes não foram suficientes. O de Cristo foi o único. Então, se você não crê no poder do sangue de Jesus, meu irmão, deixa eu te falar, você sempre vai ter problema com o acusador. Mas eles o venceram pelo sangue. Pelo sangue.
você precisa crer no sangue. A Bíblia diz em Levítico que a vida está no sangue. A vida de Cristo está em nós por causa do sangue. Por isso que a ceia ela é muito importante. Quando você ceia, você tem acesso ao sangue, você tem acesso ao corpo. Entenda, tem muita gente que diz, ai, hoje é ceia, mas ontem eu estava na fita malandra, eu não vou ceiar. Justo hoje é dia de ceia, mas ontem, eu vou dar uma desculpa, eu não vou na ceia, mas deixa eu te falar, a ceia é o corpo e o sangue. Jesus veio para nos redimir, Jesus veio para nos salvar e não para condenar. Então se a ceia é o corpo e o sangue, isso é para o pecador, não é para o limpo. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então quando você fala assim, eu não tenho pecado nenhum, estou de boa, então vou ceiar. Não, peraí, eu estou de boa, eu vou ceiar, é Cristo? Então eu não preciso de Cristo. Por que eu vou ceiar? Porque eu sou pecador, e eu preciso de Cristo. Olha o que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Eu preciso lembrar que existe um sangue que foi vertido na cruz do Calvário por mim. Por isso eu vou ceiar, porque eu preciso de Jesus. Quem está aí? Mas se você não crê, você não vence. Segundo aspecto, pela palavra do seu testemunho. Pela palavra do seu testemunho. Pela palavra do seu testemunho. O seu está apontando para Cristo. Ou o Cordeiro. Primeiro você vence pelo sangue. Depois pelo testemunho de Cristo. Mas é pela palavra. Porque Cristo sempre confirmou a palavra com as ações e as ações com as palavras. Porque tem gente que se diz discípulo na hora de falar. Mas nas atitudes é igual um Judas. Então confirma, meu irmão, as suas palavras com as suas ações. Fale menos e faça mais. Faça como eu. Eu não fico mais falando para minha esposa, eu vou para o CrossFit. Eu simplesmente não vou. Quem está aí? Ué, confirma. Porque entenda, não dá para você vencer se as suas palavras não forem confirmadas com as suas ações. Mas também foi assim que eles venceram. Detalhe, terceiro e último, já vou terminar. Não amaram as suas vidas até a morte. Vidas aí não é bios, do grego é psique. Então está falando da vida da alma. Ou seja, eles não foram egocêntricos. Eles não amaram o próprio umbigo. Detalhe, eles foram, como que diz? Quando Jesus diz em Mateus 16, negue-se a si mesmo. Eles negaram tanto a si mesmos, que a maioria dos discípulos, a maioria deles, morreram literalmente. Como também foi falado aqui. Pessoas que entregaram suas próprias vidas. Como foi na dança aqui. Pessoas entregaram suas próprias vidas por amor a Cristo. Não tem como vencer o grande dragão, que já foi vencido. Entenda, irmão, entenda bem assim, ó. Deixa eu explicar, para você não sair daqui confuso. Ele já foi vencido na cruz. Quem está aí? Ele já foi vencido. Cristo venceu por mim e por você. Mas ele me acusa e te acusa de noite diante do Eterno. E talvez nós não vencemos essa acusação por falta desses três aspectos. É como uma luta que já está ganha, mas você insiste em perder. Porque se a Bíblia diz que já somos mais do que vencedores em Cristo, pronto, em Cristo nós já vencemos. Mas tem gente que se afunda cada vez mais no lamaçal de pecado. Eu creio que de todas as vezes que eu estive aqui, essa foi a mensagem mais estranha. Não é estranha, diferente do que vocês estão acostumados a ministrar. Mas desde a virada do ano,
eu sinto o Espírito de Deus me conduzir para uma mensagem de alerta. Porque ninguém quer ficar, mas também ninguém quer dar sua própria vida, ninguém quer negar a si mesmo e seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir a Jesus. Tem muita gente falando demais, fazendo de menos. Ninguém quer correr, corrida, foi falada, corrida. Ninguém quer correr, a corrida da fé. Não é nem ninguém, alguns, né? Vamos generalizar. Quem está aí, diga amém. Não estou conseguindo entender? 3 aspectos. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eu quero orar. Mas não uma oração, como que eu vou dizer? Ao que vencer. Meu irmão, se você entendeu isso, e se você entendeu que não tem vivido esse poder do sangue, talvez as suas palavras não estão confirmadas ou sendo confirmadas com as suas ações. E talvez se você tem vivido uma vida olhando somente para você e não para o outro, eu quero te chamar aqui à frente. Talvez sejam poucos os que virão, ou talvez ninguém vai vir, ou talvez muitos virão. Mas essa é uma oração para quem tem coragem. E lembrando, de novo, a coragem não é a ausência do medo, o Lucas disse. É que talvez os irmãos viram eu correndo atrás, brincando com o Benjamin. Mas irmãos, eu falei para minha esposa falou assim, cadê minha esposa que eu não estou vendo? A minha esposa falou assim, amor, você quer que eu fique com o Benja? Eu falei, fica aí, senta para ouvir. Porque só Deus sabe quando é que você vai sentar de novo para ouvir Ele. Existem momentos que a gente não pode desperdiçar. Não sei com qual expectativa você veio. Existe uma palavra que foi liberada através da vida do pastor Samuel, que se você não entendeu, talvez você nunca mais vai ouvir. Existe uma palavra que Deus deu ao coração do pastor Júlio César, que se você não sentou para ouvir, talvez você nunca mais vai ouvir. Eu disse para minha esposa, chegamos agora, deixa que eu fico bem, fico brincando. Porque essa vida ministerial é muito louca. A gente vive uma vida assim muito agitada. E eu tive que aprender a mesmo estar nessa doideira, mas ficar ligado. Então lá em casa às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas estou ouvindo uma mensagem. E estou retendo. Mas creia, irmãos, existem muitas coisas que me marcaram nessa mensagem. Muitas coisas. E uma delas é isso. A coragem não é a ausência do medo. Talvez você possa até ter medo de se expor. Mas sabe, Deus nunca condenou na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nunca condenou quem teve medo. Em Gênesis Deus desce no jardim, e a palavra medo vai aparecer pela primeira vez quando Adão peca. E Deus vai falar assim, Adão, onde estás? E Adão vai dizer, eu vi a sua voz soar pelo jardim, tive medo e me escondi. Então deixa eu te falar, o medo sempre vai fazer com que você se afaste da presença de Deus. Mas Deus vai insistir em te chamar. Então, ainda que com medo, eu não quero aquele movimento que todo mundo vai vir aqui na frente para orar, porque você já recebeu uma impartição de unção, você já recebeu uma oração, desde ontem você está recebendo orações poderosas. Irmãos, ontem à noite eu estava lá em Foz com a minha esposa, mas nós estávamos acompanhando os stories, a gente estava acompanhando a quem estava fazendo live, e a gente estava vendo, falei, meu Deus, o negócio está forte. Então desde ontem você está recebendo. Mas agora eu quero falar com aqueles que ainda não entenderam o poder do sangue de Jesus. Eu quero falar com esses que ainda se sentem acusados dia e noite pelo pecado que talvez cometeu o ano passado, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Ainda você se vê, quando você vai deitar na cama, vem as imagens, vem a acusação e você não se sente merecedor,
daquilo que Deus está te dando. Mas deixa eu te falar, você não é merecedor mesmo, por isso se chama graça. Por isso se chama graça.